A economia açucareira constituiu o eixo estruturador da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII, organizando não apenas a produção agrícola, mas também as relações sociais, políticas e culturais da colônia. Inserida no contexto do mercantilismo europeu e subordinada aos interesses da metrópole, Portugal, a produção de açúcar baseou-se no modelo de plantation, caracterizado pela grande propriedade monocultora, pela produção voltada para o mercado externo e pelo uso intensivo de mão de obra escravizada. Esse sistema transformou o litoral nordestino, especialmente as capitanias de Pernambuco e Bahia, em centros dinâmicos de produção e exportação, integrados diretamente às rotas comerciais do Atlântico e dependentes de capitais, tecnologia e redes de distribuição europeias. A implantação da economia açucareira exigiu grande investimento inicial, pois a construção de engenhos envolvia equipamentos caros, terras extensas e infraestrutura complexa. Os engenhos eram verdadeiras unidades produtivas autossuficientes, reunindo casa grande, senzala, moenda, caldeiras e áreas de cultivo, organizadas sob o comando do senhor de engenho, figura central da estrutura social colonial. Ele exercia poder econômico, político e simbólico sobre a população local, sendo frequentemente intermediário entre a administração colonial e a sociedade regional. Ao redor dessa figura articulava-se uma hierarquia rígida, composta por lavradores de cana, trabalhadores livres pobres, artesãos, feitores e, sobretudo, pessoas escravizadas. Inicialmente, a mão de obra indígena foi utilizada em diversas regiões, mas sua resistência, fuga e mortalidade, somadas à pressão da Igreja e à dificuldade de controle, levaram à intensificação do tráfico de africanos escravizados. A partir do século XVI, consolidou-se o sistema escravista africano como base da produção açucareira, estruturando profundamente a sociedade colonial. A escravidão não foi apenas um elemento econômico, mas um princípio organizador das relações sociais, produzindo desigualdades persistentes e influenciando a formação cultural brasileira. O trabalho compulsório permitia manter baixos os custos de produção e garantir competitividade no mercado europeu, onde o açúcar era altamente valorizado como especiaria e símbolo de prestígio social. A economia açucareira também contribuiu para a ocupação territorial do litoral e para a formação de uma sociedade rural aristocrática, marcada pela concentração fundiária e pela dependência externa. Como a produção era quase totalmente destinada à exportação, a colônia permanecia subordinada às flutuações do mercado internacional e às decisões da metrópole. Além disso, muitos insumos necessários à produção, como instrumentos de ferro e equipamentos especializados, eram importados, reforçando a dependência econômica. O sistema colonial funcionava assim, como parte de um circuito atlântico mais amplo, no qual a colônia produzia matérias-primas enquanto a metrópole controlava o comércio e acumulava lucros. A presença holandesa no Nordeste, no século XVII, revelou a importância estratégica da produção açucareira. Os invasores buscavam controlar diretamente as áreas produtoras, para garantir o abastecimento de suas redes comerciais. Durante o domínio holandês, houve modernização técnica, estímulo ao crédito e reorganização produtiva, demonstrando o valor econômico do açúcar no cenário internacional. Contudo, após a expulsão dos holandeses, a concorrência das Antilhas, especialmente sob domínio inglês e francês, reduziu a competitividade do açúcar brasileiro, provocando relativa crise no setor. Mesmo com a perda de centralidade econômica ao longo do tempo, a plantation açucareira deixou marcas profundas na estrutura social e econômica do Brasil colonial. A concentração de terras, a desigualdade social, a dependência externa e a centralidade da escravidão foram características herdadas desse modelo. Mais de que uma atividade agrícola, a economia do açúcar organizou o espaço,
definiu hierarquias sociais e estruturou relações de poder que enoura a formação histórica brasileira.